Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leandro Buffon, sou professor de Ciências Humanas, analisando mais um filme. Tema de hoje, Zona de Interesse. Esse filme que já nasce clássico, já nasce brilhante. Vamos fazer uma breve análise aqui, lhe dando o mais prático repertório para você utilizar, tanto na sua prova como nas suas redações. Então vamos lá? Beleza? Então simbora! Galera, a questão é a seguinte, esse é o filme, Zona de Interesse. O que aborda este filme? Conta uma história real de uma família alemã, a família Ross, ali com os pais, né, o casal e seus filhos, vivendo numa maravilhosa casa, em termos de estrutura física, de conforto, e o seu vizinho, nada mais, nada menos que o maior campo de concentração do período da Segunda Guerra Mundial. Sim, e essa família que é alemã, vai residir ali na Polônia, vai tocar sua vida como se nada tivesse acontecido. Se nada estivesse acontecendo, na verdade, né? Vai receber pessoas, vai fazer festa, vai ter plantação, eles vão decorar a casa, como se nada estivesse acontecendo. E o Jonathan Glazer, que é o diretor do filme, embora judeu, né, ele não vai demonstrar visualmente os horrores do que aconteceu no campo de concentração, mas sempre fica naquela questão de ficar contrariando a sensação do público pelos sentidos. Então você ouve gritos, cachorro latindo, tiro, fumaça, você sabe o que está acontecendo lá, tudo no plano sensorial, mas sem a demonstração das coisas. Em nenhum momento o filme demonstra a violência, mas sempre fica subentendida, sempre fica ali jogada essa situação, enquanto a família vive como se nada estivesse acontecendo. Perceba, por exemplo, na divulgação do filme. Você tem um ambiente verde muito bonito, você tem ali uma jardinagem muito bem feita, você tem uma celebração, um encontro de pessoas festejando, até comemoram o aniversário do patriarca da família Ross, né? E tudo isso acontecendo lá no campo de concentração. Então o filme ele vai trazer essa questão, né, de como o público ele reage mal a essa circunstância, enquanto os personagens do filme eles não estão nem aí para o que estavam acontecendo. E sim, né, esse pano de fundo preto faz toda a alusão ao sensorial que o filme vai trazer para a gente. Então, essa é a temática principal, né, do filme. E aí, nós temos aqui, agora mais explicitamente, um pedaço, né, um frame do filme que vai mostrar justamente um muro dividindo o que é o campo de concentração do ambiente familiar, onde as crianças brincam, onde há uma festividade, como se nada estivesse acontecendo, e as pessoas não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Obviamente, algumas pessoas até se compadeciam, mesmo sendo alemães, mas a família em si não estava nem aí para o que acontecia. Tá? Então, o filme vai trazer à mente também esse aspecto aqui. O Glazer ele trata essa menina sempre como um espectro, como se algo não fosse humano, como algo sobrenatural, que representa justamente a bondade humana. Essa menina ela é inspirada, né, numa senhora que veio a falecer antes do filme ser lançado, e ela saía na surdina da noite, espalhando no campo, ao entorno ali do campo de concentração, alimento para que as pessoas que fossem levadas para lá, para os judeus fossem levados para lá, para trabalhar, e eles pudessem encontrar ali batata, frutas, se alimentar um pouco melhor do que acontecia do lado de dentro dos portões. Então isso acaba representando que em meio a situações extremamente catastróficas, a bondade humana ainda é presente, a solidariedade, a empatia, ela se faz ali presente. Então, quando você assiste o filme, é muito comum se remontar a um conceito chamado de banalidade do mal. Esse conceito foi criado pela filósofa Hannah Arendt, que era alemã, teve que sair da Alemanha e morar nos Estados Unidos por conta de perseguição do governo totalitário daquele momento, e ela vai presenciar o julgamento de um sobrevivente do regime e, em sua defesa, ele vai dizer que só cumpria ordens. Então ele era o homem responsável pela logística de deslocamento de pessoas para os campos de concentração, e ele falava, olha, eu não posso ser imputado de nenhuma penalidade porque eu não cometi nenhuma. Eu apenas
cumpria ordens. Eu era apenas um burocrata que executava aquilo que era determinado pelo partido. Essa justificativa ela não vai à frente, mas a Hannah Arendt traz uma reflexão sobre isso, né? Vai trazer uma reflexão que a maldade ela foi praticada por pessoas consideradas comuns dentro da Alemanha. Não eram só os membros da alta cúpula do partido que faziam ou planejavam e praticavam a ação da maldade, mas as pessoas que também acabaram não levando em consideração do ponto de vista racional e praticavam as ordenanças que eram dadas. Então, ela vai trazer esse conceito chamado de banalidade do mal. Então, como pessoas comuns acabaram colaborando para o assassinato de milhões de judeus naquele contexto. Então, é um casamento que você pode citar Hannah Arendt, juntando com o exemplo do filme, que ó, sucesso, vai ficar maneirão. E os pontos mais importantes do filme em si, né? Você pode observar, se você assistiu o filme, se não assista, que a temática vai girar em torno da apatia. A família Ross, ela não está nem aí para o que está acontecendo do outro lado do muro, no prédio vizinho. E isso é a apatia. Essas pessoas não têm a sensibilidade, né? A apatia vem da palavra grega apatheia, ou da palavra patos, que é justamente o quê? Não estar suscetível a sentir algo. Essas pessoas não sentem absolutamente nada, nada, mesmo vendo, ouvindo, vivenciando todo o horror que estava ali, para eles é como se nada tivesse acontecendo. O líder da família, né, o Royce, ele é o cara que vai arquitetar a matança generalizada, né, a ampliação aí do genocídio, de uma forma escalar e industrial. Ele que vai optar pela utilização do Zyklon B como o gás venenoso para eliminar o maior número de judeus ali possível. Então esse camarada ele não está muito aí sobre essa questão da humanidade. E a sua família, principalmente a sua esposa, briga com ele a ponto de não querer ir junto quando ele foi deslocado para outra região, porque aquela casa atendia aos anseios e às necessidades, os sonhos daquela mulher. Então ela chega a brigar com o marido, a falar que ele poderia ir sozinho nesse deslocar de função que o partido tinha dado, porque ela não sairia dali. Então, por mais que estivesse vivenciando ao lado do campo de concentração, a casa dos sonhos foi alcançada, o cotidiano é maravilhoso dentro daquela perspectiva. Então, assim, é uma apatia, uma indiferença extremamente brutal, que vai fazer cada vez mais o público ficar com aquela ânsia, ficar com aquela raiva de tudo aquilo que ele está assistindo. Então, o filme trata um pouco sobre isso, e você também pode utilizar essa questão, né? Como pessoas comuns, não, tudo bem, o Royce ele faz parte lá ele quer crescer na hierarquia do partido, mas os seus filhos e a sua esposa são pessoas comuns. Aliás, no filme a sua esposa utiliza um casaco de pele, que ela fala que veio do Canadá, que isso era meio que uma gíria da época, para dizer que vinha dos containers, né, dos armazéns, em que os judeus eram despojados de seus pertences e eram apropriados pelos alemães. Então, a vida de glamour dela era muito importante e não estava nem aí para o que estava acontecendo. Item número 2 que você pode utilizar na sua redação: a utilização da técnica e da tecnologia para a destruição da humanidade. Então, você pode utilizar o argumento que o campo de concentração é um plano de engenharia para promover uma matança em escala industrial. Então, era possível você eliminar 1.000 pessoas por hora, num ritmo bem acelerado. Então, o uso da racionalização, da engenhosidade, da engenharia, da indústria química, da técnica e da tecnologia a serviço da destruição e do genocídio. Tá? E o terceiro e último item é como isso tudo foi possível. É fácil de explicar. É só você reduzir aquela pessoa a nada. Ou seja, você não matou 6 milhões de judeus, né, de pessoas de origem judaica. Você matou um judeu. Então, quando você minimiza, você tira a humanidade dessa população,
dá uma falsa ideia de credenciamento de promover as maiores atrocidades possíveis. Então, dentro desse contexto, o regime totalitário, ao eliminar o povo judeu, ele não está eliminando uma pessoa, mas está eliminando uma praga. E as pragas elas devem ser, aí, né, nesse contexto, eliminadas. Por isso, a racionalização, a técnica e a tecnologia para acabar com esse problema. E eu deixo aqui, como a última reflexão, uma frase do grandioso discurso que deu polêmica na entrega do Oscar. Vai aparecer na sua prova com toda certeza, porque o Glazer ele é judeu num momento em que palestinas e israelenses estão em conflito, e ele diz essa frase. Nosso filme mostra onde a desumanização e seu pior pode levar. Ou seja, exatamente o que nós vimos no ponto 3. A desumanização, você descaracteriza como pessoa e parece que isso legitima qualquer tipo de ação violenta, punitiva e exterminadora em relação a isso. Beleza, galera? Então ficamos por aqui até o próximo encontro, próximo filme ou próxima música, não sei. Vamos ver o que vai ser. E, por favor, comenta aí, segue a gente, por favor, faz esse trabalho chegar a mais estudantes, amantes do cinema, da filosofia, das ciências sociais, tá? Ajuda o nosso trabalho aí a crescer, por favor, dá uma curtida, segue a gente e vamos bater mais papos aí da próxima vez. Valeu, galera! Bons estudos e bons textos para vocês aí. Show de bola? Um abraço!